Boa tarde, queridos amigos e amigas do programa A Voz do que Clama no Deserto. Preparai o caminho do Senhor, da inteira responsabilidade da Igreja, a salvação de todas as nações. Eu sou o apóstolo Marcelino Mário Bento, o Elias que havia de vir ao mundo, que já está no mundo e que está a desbravar todos os territórios, possuindo a porta dos seus inimigos, expulsando os carcereiros do inferno, sujeitando as hostes espirituais da maldade, os príncipes das trevas e as potestades, e também os principados da ira, libertando os cativos, pondo em liberdade os prisioneiros da igreja. Já não é mais de Sião, mas os prisioneiros da igreja. Isto é a restauração de todas as coisas. A miúde eu pude desenvolver de uma forma resumida o que é a restauração. Eu comecei que eu sou o Elias que havia de vir ao mundo e que já estou no mundo. E depois disso eu descrevi o meu ofício, possuindo a porta dos meus inimigos, expulsando os carcereiros do inferno, destruindo as fortalezas de Satanás, derribando as muralhas, abatendo os lugares altos e também elevando os vales. E na elevação dos vales está a libertação dos cativos, está o pôr em liberdade os prisioneiros da igreja, está a destituição, aleluia, dos lugares altos sendo abatidos, até se consumar a obra da restauração. E a obra da restauração vai terminar com o que está escrito na sétima trombeta. Diz a Bíblia que o sétimo anjo dos sete que teriam se desfilado para tocar as suas trombetas, e o último, que era o sétimo, tocou a sua trombeta. E quando esse anjo tocou a sua trombeta, que era o sétimo anjo, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu ungido, ou então Cristo. E ele, o Senhor, reinará para todo sempre. Passaram para o Senhor e o seu Cristo. E ele, o Senhor, reinará para todo sempre. Não, a miúde, vocês puderam compreender qual é a obra de Elias na terra. Elias veio para restaurar todas as coisas, mas é todas as coisas. Não vai sobrar nada, absolutamente nada. E já começou a obra da restauração. A obra da restauração começa com uma batalha espiritual. Com muitas batalhas, claro. Uma guerra espiritual. Elias veio para fazer uma revolução. E essa revolução vai trazer a restauração. E a revolução tem que ser completa para que também a restauração seja completa. O que é isso, uma revolução completa? O que eu estou a chamar de revolução completa, isto é, tem que começar e terminar, não no meio. Chegar até o fim e cortar a meta, isto é, destituindo não somente os principados e as potestades e os príncipes das trevas e as hostes espirituais da maldade e os seus agentes, claro, e toda a força do inimigo, também
o próprio Monte Grande. O Monte Grande, que é o oitavo, o último monte dos montes. Esse é o Didi, como diz aí o povo brasileiro. É o Didi, esse é o diabo, Satanás, o inimigo, aquele que divide, o perturbador, o ladrão, o mercenário, o assassino, o mentiroso, o pai dos mentirosos, o gatuno, o ladrão, tudo. Todos esses nomes pertencem ao diabo, o anjo caído, o querubim caído. Também terá que ser vencido nas batalhas de Elias. E isto vai acontecer quando ele for destituído das regiões celestiais. Diz a Bíblia, no livro de Apocalipse 12, que houve batalha entre Miguel e os seus anjos e também Satanás e os seus anjos. E nesta batalha, Satanás será vencido juntamente com seus anjos e serão expulsos das regiões celestiais para a terra e vai haver alegria na terra. A terra vai se regozijar, a terra vai se rejubilar, o céu, aliás, vai se rejubilar e choros na terra. Pois uma voz soou no céu e diz assim: alegrai-vos vós os céus, porque aquele que perturbava o acusador dos nossos irmãos já foi derribado juntamente com seus anjos. Mas o mesmo que falou para que os céus se alegrassem, falou para que a terra chorasse. Ai dos que habitam na terra, porque o diabo, Satanás, o inimigo, o perturbador, foi expulso das regiões celestiais, que é a terceira região, e lançado na terra. E agora que lhe falta pouco tempo de vida, de sobrevivência, então ele virá com muita fúria contra a terra e os que habitam no mar, para lhes perturbar até a exaustão, porquanto não terá muito tempo de existência, ou então do seu reinado, pois foi vencido, destornado. E depois disso, o sétimo anjo tocará sua trombeta, e se ouviu vozes no céu que diziam que os reinos deste, ouvistes? Os reinos deste mundo passaram ou passarão para Cristo, para o Senhor e seu Cristo. E Ele, o Senhor, vai reinar para todo sempre. E naquele dia os 24 anciãos, quando ouviram essas vozes, se prostraram, saíram dos seus tronos e colocaram seus rostos em terra e começaram a adorar, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder, que estava nas mãos do diabo, e o diabo teria entregado o seu poder aos seus capangas, aos seus servos. Eu vou vos mostrar como está dividido o poder do reino de Satanás. Está dividido em 3 partes, ok? Saibam disso. Satanás, o príncipe deste mundo, isto é, que está no topo desta cadeia, o Senhor deste mundo, o Deus deste mundo, que cegou os habitantes deste mundo para que não possam perceber nem entender o quanto ele é assassino e o quanto Jesus é o amor. Estão cegos, não podem compreender isso. Então, Satanás, o príncipe deste mundo, o Deus deste século, o Senhor deste mundo, ele criou, ou então estabeleceu regras e também hierarquias no seu reino. E o seu reino é esse que o anjo chamou reinos deste mundo. Veja que está no plural, não é reino, os reinos. Por quê? O reino é só um, mas foi dividido em territórios. E esses territórios que se chamam de países, reinos, sei lá. E assim ele consegue governar o mundo através desses pedaços, dessas parcelas com que ele dividiu o seu reino. Por isso aparece aqui no plural, os reinos deste mundo. Porque existem vários reinos em um só reino
dividido em vários outros reinos, ou sub-reinos, sei lá, poderíamos chamar isso. Então, cada nação é um reino. Por isso, essa palavra é a que mais se ouve nos últimos dias, quando o Donald Trump foi capturar o Maduro, todos em uníssono estão a falar. Isso é violação do direito internacional a respeito da soberania das nações. Essa soberania das nações é a tal falsa independência, a tal falsa liberdade, a independência, falsa soberania, parece que eles são livres, que cada nação decide os seus destinos. É mentira, claro. Se no físico aparece assim de dia, à noite não é assim. Eles estão em uma cadeia, seguindo hierarquias e respeitando-se essas hierarquias. Mas no físico mostra-se, parece que cada nação é livre e soberana e que todas as outras nações devem respeitar as outras nações, a soberania de cada nação e porque não sei o quê. Essa é mentira de Satanás. O reino é só um. Estes são sub-reinos e que não dependem de si mesmo, mas depende do comando, depende daquele que está no topo da cadeia. E assim, todos obedecem regras. Por isso você ouve a palavra sistema. Obedecem regras e todos estão debaixo da influência desse príncipe das trevas, desse senhor do mundo, e todos recebem ordens e todos dependem dele. E é ele que manda, e ele no espírito, não os homens somente. Se os homens criou essa divisão, também no espírito criou essa divisão. Então existem as hostes espirituais da maldade no primeiro céu, existem os príncipes das trevas no segundo céu, existem as potestades do ar, assim como os principados, que são os senhores de cada nação, também no terceiro céu. Veja, cada nação, esse príncipe das trevas colocou lá um principado. E esse principado tem o seu exército de anjos, demônios e espíritos enganadores, ou espíritos imundos. Aí depois vem também os homens enquadrados nesse exército, que são os feiticeiros, também estão nessas hierarquias. Há uns que estão embaixo do topo, aliás, da escada, outros no meio e outros no topo da escada. Então, ambos obedecendo a Satanás. E no tocante às políticas governamentais, idem. Vais encontrar que cada nação tem 3 poderes. Cada nação tem 3 poderes. Tem um poder legislativo, tem um poder parlamentar e tem um poder executivo, sei lá, depende de cada constituição. O nome pode mudar, mas é a mesma coisa, que é o poder que controla, domina a nação, que são os reis ou então presidentes. Ok? Esses têm autoridade máxima, suprema, sobre todos os outros poderes, ainda que digam que eles são independentes, porque são independentes e porque não sei o que, tudo mentira. Não há independência nos poderes. Eles todos seguem e se submetem aos comandos, pois cada nação tem um rei, um presidente, e esse presidente é o que representa o principado de uma nação. No espírito, o principado está acima de todos os outros poderes dentro de uma nação. Então também os presidentes, os reis, têm autoridade sobre todos os outros poderes e sobre toda a nação. E assim Satanás reina o mundo. Agora, quando se tocou, isso ainda não aconteceu esse tempo, em que o 7º anjo vai tocar a sua trombeta, a chamada a 7ª trombeta. Paulo fala desta trombeta, ante a última trombeta. Ouviram? Paulo, quando falava da ressurreição dos mortos, ele disse que os mortos iriam ressuscitar ante a última trombeta. Ok? Ante a última trombeta, os que dormiram no Senhor vão ressuscitar primeiro e depois os que estiverem vivos
que têm as primícias do Espírito, que terão naquela altura, serão arrebatados. E nós estamos a ver aqui, no versículo número 14, do mesmo capítulo, vimos as duas oliveiras a ressuscitarem, ou então, depois disso se falou que tinha passado o segundo ai, e viria o terceiro ai, mas mesmo nesse capítulo vimos as duas oliveiras foram mortas, que são as duas testemunhas de Jesus Cristo, os dois filhos de óleo que estão diante de Deus de toda a terra, os dois castiçais de ouro, eles foram mortos pelo anticristo, o filho da perdição, e houve festa, houve regozijo, houve alegria, e os homens se deram presente por quanto esses dois homens, essas duas árvores, essas duas oliveiras, teriam perturbado, destruído, angustiado, afligido a humanidade, agora que terminou o tempo do seu ministério, que serão 42 meses, que é 3 anos e meio, então se levantará o anticristo, a besta número 1, ou então a primeira besta, e os fará guerra, e os vencerá, e os matará, mas depois de 3 dias e meio, diz a Bíblia que eles ressuscitaram, pois uma voz soou do céu dizendo subir, o Espírito de vida entrou neles, e eles subiram na presença daqueles que estavam a festejar, daqueles que estavam em alvoroço durante 3 dias e meio. Agora caiu terror sobre eles, e um grande terremoto abateu a cidade de Jerusalém, a 10ª parte da cidade caiu, e também mais de 7.000 pessoas na cidade morreram naquele dia. A alegria do mundo terminou em choro, lágrima, desespero, frustração, angústia, silêncio absoluto. Então nós estamos a ver o que segue é a 7ª trombeta e as vozes que se ouviram no céu, que disseram que agora chegou o fim, porque os reinos desse mundo, essa cadeia que eu vos falei, esse sistema, passaram para o Senhor e o seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos adoraram e disseram: bendito és tu, graças e demos, Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder, ouviu? O teu reino, ouviu? Este reino teria sido entregue a Satanás por Adão. Desde a criação que Satanás tomou esse reino, esse poder. Quando Adão foi criado, lhe foi dado o poder para governar a terra. Mas Adão, na sua ignorância, entregou o poder a Satanás. E nós estamos a ver Jesus no deserto, a falar a Satanás, a falar a Jesus: sabes que tudo isso é meu, me foi entregue, e se você me prostrar, se prostrar e me adorar, eu te entregarei tudo, o mundo e a sua glória. Então Satanás estava a falar como ele recebeu, como lhe foi entregue todo esse domínio, esse poder e essa glória. Agora estamos a ver que chegará um dia que haverá a restauração de todas as coisas, a restituição do que se perdeu. Aleluia. E o Senhor Deus Todo-Poderoso voltará a tomar o seu reino. Ninguém tirou o reino a Deus lá nos céus. Só lhe tiraram o reino aqui na terra. Não tiraram nas mãos dele. Tiraram nas mãos daquele a quem ele sujeitou o reino. O apóstolo Paulo disse que a criação está sujeita na escravidão, não por causa daquele que a criou, mas por causa daquele a quem ela foi sujeitada. E nós sabemos a quem a criação teria sido sujeitada. Adão caiu em tentação e Satanás tomou o poder, o reino, a glória que teria sido entregue nas mãos de Adão. Então, um dia, tudo será resgatado. Tudo será tomado. E a obra, a guerra para resgatar o reino que estava na mão do diabo já começou. Por isso, Elias desceu para vir desempenhar este ofício. Ok? Graças te demos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Jesus. Que eras, que és, que és, que eras, que és, que hás de vir. E tomaste o teu grande poder. Ouviu? E reinaste. Agora ele reinará sobre tudo, sem exceção.
Havia uma interrupção durante um tempinho com a criação debaixo do céu. Agora ele vai resgatar o seu reino. Por isso nós temos cantado: toma o teu reino, toma o teu reino, oh, toma o teu trono, aleluia, toma o teu... É chegado até vós o reino dos céus. Ele veio somente no Espírito. E quando ele se manifestou sem aparência exterior, é para salvar a humanidade. Agora que vai se manifestar com aparência exterior, é para tomar tudo. Não é somente para salvar, não é para somente morar nos homens, mas é mesmo para destruir o sistema e tomar os reinos todos, que é o reino todo, que está na mão do diabo e seus agentes, e matar todos eles, e destruir todos eles, e assim Deus, o Senhor, reinar sobre tudo, e para todo sempre, porque Ele vai tomar o seu reino, Ele vai reinar, vai tomar o seu grande poder, e vai reinar, porquanto iraram-se as nações, viu? As nações teriam se irado, estão iradas até agora, e a ira das nações vai culminar na grande tribulação, o período que se chama a plenitude dos gentios, quando a plenitude dos gentios terá entrado, quando houver a profanação, aleluia, da abominação que falou o profeta Daniel, e no lugar santo. Então quem lê atenta. Sim, é a plenitude dos gentios. Iraram-se as nações, e veio a tua ira. A ira de Deus já veio. Já começou. Elias veio irado. Elias não veio negociar com ninguém. Elias não veio fazer negócios. Elias não veio para discutir, aleluia, território com ninguém. Elias veio para expulsar eles com violência. E não pense que é numa mesa para se assentar, pronto. Então, você fica com aquela parcela aqui e nós ficamos com isso. Ok, você reina como os reis. O Trump é perito em negociações. Ele ameaça e depois negocia. Trump é perigoso. Ameaça, negocia. Cerca, negocia. E vai sempre tirando o proveito, usando a força que ele carrega. E todos os miúdos são obrigados a negociar. Até a Cuba é obrigada a negociar, porque a arrogância já acabou. Então, eu não vim para negociar com os reis da terra, nem com Lúcifer, nem com os principados, nem com as potestades, nem com os príncipes das trevas, nem com as hostes espirituais, nem com os reis dessa terra, nem com os príncipes deste mundo, não, nem com os governadores. Eu vim para tomar o meu reino. Eu sei que eles também são valentes, então é com porrada. Aquele que vencer é que vai ficar com o reino. Eles já andam com o reino. Se eu lhes vencer, eu lhes tiro o reino. Se eles me vencerem, vão continuar com o reino. Aleluia. Glory to God. Estão a entender? A missão da restauração. Sim, vão passar para o Senhor e para o seu Cristo. As nações se iraram, mas o Senhor também se irou. E agora quem pode reter a ira do Senhor Deus Todo-Poderoso? Esteve em silêncio e vocês pensaram que Ele, aleluia, teria consentido com as vossas obras. Esteve em silêncio e vocês pensaram que vocês continuariam a dominar debaixo do poder de Satanás. E vocês pensaram, olha, veja só para a realidade de Angola. Quantos poderosos pereceram nos últimos anos? Quantos poderosos que ainda deveriam viver? Quantos ricos abandonaram as riquezas? Quantos poderosos, quer na política, no exército, quer na música, quer na cultura, quer na religião, quantos poderosos, aleluia, vão abandonar essa terra? É o machado, é a limpeza, assim Deus se irou, porque eles teriam se irado, agora Deus se irou, e eles ainda estão irados, e Deus também está irado. Quem é o mais forte é que vai vencer. Se a vossa ira, ou se vocês forem mais fortes, então vocês vão vencer a ira de Deus. Mas Deus nunca perdeu batalha. Irou-se o Senhor.
que sejam julgados. Aleluia. Ouviu? Se irou o Senhor. Irou-se o Senhor. E as nações se iraram. E também o Senhor se irou. E veio a tua ira e o tempo dos mortos. Sim, que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e a grandes, e o tempo de destituires os que destroem a terra. São esses. O tempo de dar galardão a cada um, quer aos mortos, quer aos justos, aos profetas, aos seus servos, aos santos e a todos que temem o nome de Jesus. Chegará esse dia de receberem as recompensas, os mortos para serem lançados no lago de fogo que arde com enxofre, como está escrito que o inferno, aleluia, e o mar deram seus mortos para serem julgados e serem lançados no lago de fogo que arde com enxofre, e eternamente permanecerão lá juntamente com o chefe deles, que lá ninguém vai reinar sobre outros, todos serão renovos abomináveis. E esse mesmo tempo é o tempo do Senhor galardoar os seus servos, os seus profetas, os seus apóstolos, os seus justos, os seus santos e todos que temem o nome do Senhor. Aleluia. E será o momento de destruir. Deus vai destruir todos que têm destruído a terra. São esses bandidos aqui que têm destruído a terra em nome da soberania. Têm destruído a terra em nome da liberdade, democracia. Tem destruído a terra em nome de paz. Tem destruído a terra. De dia falam de paz e à noite são os verdadeiros assassinos. De dia falam de soberania, à noite estão massacrando. De dia falam de direitos humanos, à noite estão matando as pessoas. Com guerras, pestilências e todo tipo assim. E são esses que têm destruído a terra. Quer o Pai deles, como eles serão totalmente destruídos. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Aleluia! Isto vai acontecer. Ninguém vai impedir. Isso é uma profecia. Deus falou nas duas coisas imutáveis. É impossível que Deus minta. Deus falou, Deus é verdadeiro e Deus vai cumprir a sua palavra. Nenhum tio, nenhum jota vão se submeter no cumprimento da sua palavra. E já começou a obra. Eu sou aquele que vim, aleluia, para começar a destruir. Glória a Jesus Cristo, os reinos desse mundo. Eu sou aquela pedra que foi tirada sem mão, que veio para ser jogada na imagem ou na estátua para destruir a cabeça, o peito, a barriga, as pernas e os pés da estátua, para serem esmiuçados e serem levados pelo vento como uma pragana. Sumiram, pois eles destruíram a terra e agora Deus se irou e chegou a hora de Deus lhes destruir. Os reinos deste mundo passaram para o Senhor e para o seu Cristo, e Ele vai reinar, sim, e eternamente, e pelo século dos séculos. E chegou também o tempo, chegará o tempo de destruir os que destroem a terra, e já começou. O tempo é esse, não é mais amanhã. Ele disse que o dia da sua vingança, que estava no seu coração, já foi revelado. Elias é a vingança de Deus. Eis aqui o dia da vingança do Senhor. Uma revolução está a ser feita na terra para destornar todos os poderes do diabo, matar aqueles que têm destruído a terra, destruir os destruidores da terra, dar galardão a cada um segundo as suas obras. Já chegou a hora. A arrogância e o atrevimento acabou na terra. A soberba acabou. Aleluia. Tem um leão que está a rugir na terra. E sem oposição. A terra tem que se calar. Porque a palavra do Senhor assim diz. Quando o leão bramir, quem não vai temer? E quando o Senhor Jeová falar, quem não vai profetizar? Quem? Aleluia! Está aqui alguém a profetizar, está aqui um leão a bramir, está aqui o Senhor a falar e está aqui alguém a profetizar. Uma boa ideia. O sonde a cameme, o vondola, chegou a hora. O Senhor se irou
para julgar quer os mortos como os vivos, para dar galardão aos seus profetas e aos seus santos, e aos que temem o nome do Senhor. Ouvistes? Esta é a sétima trombeta. Vai se tocar. Daqui a pouco. A revolução já começou. Já tomamos 2 céus. O que vocês esperavam? A terça parte vai cair nos 25 anos das guerras de Elias. A terça parte dos exércitos do céu vão tombar, vão ser subjugados todos. Vocês nem entenderam o que a Bíblia falava da terça parte das estrelas do céu. Vocês andavam a pensar que são estrelas que iam cair, né? A terça parte das estrelas. Quem são as estrelas do céu? Vem da terra. Os homens são comparados com estrelas. Mas aqui está a falar estrelas do céu. São anjos caídos. Terça parte das potestades do ar. Aleluia. Vai tombar. Vai ser subjugada. Lançada no abismo. Oh, aleluia. E as outras 2 partes para o tempo do fim. E houve guerra nos céus. Miguel e os seus anjos batalhavam. Satanás também os seus anjos batalhavam. Será esse dia que as 2 partes serão lançadas da terra, do céu para a terra. Ai dos que habitam na terra. E depois da terra para o abismo. Oh, aleluia. E a terra vai se alegrar dos seus sábados. A terra vai descansar. Aleluia. Porque todos os destruidores serão destruídos. Ninguém vai sobrar. É a limpeza perfeita e plena. Oh, aleluia. Não vai sobrar ninguém que cria escândalo na terra. Ninguém. Todos esses serão recolhidos para serem castigados. E os justos vão resplandecer como astros no firmamento. E Cristo vai reinar com a sua igreja sobre a terra durante 1000 anos. E depois Cristo entregará o reino ao seu Pai, que lhe sujeitou todas as coisas. E assim, aleluia, ele vai se sujeitar nele. E o Pai no corpo do Filho para sempre. E o reino que não terá fim. Por isso o anjo disse, ou então os anciãos disseram, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu mesmo. São as suas 3 fases. Que era sem a criação. Que é no tempo presente da criação. Que há de vir depois da restauração de todas as coisas. Já não haverá mais rebelião. Já não haverá mais pecado. Já não haverá morte. Porque a morte também será destruída. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Quer a morte como o inferno serão lançados no lago de fogo. Tragada foi a morte na vitória do homem da cruz. Oh, Golgota! 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 Aleluia! E Elias, no sangue de Jesus Cristo, está destruindo tudo. Não, presta bem atenção. Deixa eu vos falar uma coisa. Se vocês ainda têm esperança e pensam que vocês vão parar Elias, vão corromper, vão matar Elias, esquece! Ei, seu cabi feiticeiro, agente da secreta, não sei quem, falso profeta, se numa reunião que você tivesse, te enganaram e disseram que vocês irão vencer, eles te enganaram, hein? Te mentiram. Elias ninguém vai lhe vencer, só quando terminar a sua missão, que será vencido. E não é vencido porque ele pecará, não, será entregue, como Emanuel foi entregue. Aleluia. Nenhum poder terias contra mim se do alto não te fosse entregue. Sim, na grande tribulação, no final dos 42 meses, o anticristo que sai do abismo se levantará e os fará guerra. Os fará quais? As 2 oliveiras. Elias e o seu companheiro. Do Monte da Transfiguração. Aleluia. Glory to God. E assim os vencerá. E farão festa, já falei. Mas que vai terminar em dor, em luto, em desespero. Porque eles vão ressuscitar e vão subir. Oh, eles são imorríveis. As ânsias da morte não poderão lhes tragar. Solta as ânsias da morte, não poderão tragar o Emanuel. O inferno é piscina de Elias.
Eu já venci o inferno. Como o inferno poderia me tragar se eu já venci o inferno? Daqui a 3 anos vou vencer o abismo. Como o abismo poderá me tragar se eu já teria vencido o abismo? Ah, aleluia! Digam amém. Digam glória a Deus. Digam Maranata. Maranata. E os reinos deste mundo vão passar para o Senhor e para o seu Cristo. E eu já comecei a resgatar, já comecei a destruir. 2 céus já tombaram diante de mim. Eu passeio no primeiro e no segundo céu. Eu passeio na terra e no inferno. Eu passeio na terra e no mar. Eu navego nos rios e no mar. Eu tenho autoridade sobre todos os rios, até o Amazonas. E sobre todos os mares, até o Pacífico, o mais profundo dos profundos. Eu tenho autoridade sobre a terra e sobre os mares. Eu tenho autoridade sobre os 2 céus. Eu terei em breve autoridade sobre o último céu. Eu vou despojar as potestades dos principados e vou sujeitá-los. Desta vez não vou expô-los, não publicamente. Serão arrancados e lançados como uma pedra que se joga no mar. Para o abismo será a casa deles, nas cadeias da escuridão eterna. E desta vez, ouvistes? Desta vez não há contemplação, não há paz, não há negociação, não há nada senão guerra. Sim, aquele que vencer a guerra vai matar os que forem vencidos. Quem vencer a guerra vai sujeitar os que forem vencidos. Quem vencer a guerra... Veja só, por exemplo, eu disse que os reinos deste mundo estão divididos em nações. E as nações divididas, o governo, o reino, os estados, em 3. Ouviu? 3. Quando eu dominei o embondeiro, alguém vai dizer, mas esse homem, cada termo que ele fala, sim, eu vou mudando, na tua conta. Se você me julgar, você se julgou a si mesmo. Tens que ser verdadeiro. Se estiveres a falar mentira, vais morrer sem cumprir os teus dias da vida. Então, a sabedoria ensina a ficar calado, muito mais calado do que falar. Se você se calar, estarias a poupar a tua alma. Começa a falar à toa, para você ver. Hein? Começa a falar à toa com a boca de comer. Hein? Precipitadamente com as emoções. O outro falso profeta morreu por causa das emoções que subiram a flor de pele e falou à toa. E outros vão morrer. Preste atenção. Aleluia. Quando eu derribei o embondeiro, eu tomei o primeiro poder. Eu dominei, já falei isso e continuo a falar. Eles não andam a me ouvir, os magistrados. Os magistrados aqui têm muito poder. São no consulado do quem? Do Gelo, que tem muito poder. Antes não tinham poder. Antes estavam totalmente maniatados. Agora, tipo, também é por causa das guerras de Elias. Tentam lhes maniatar, se revoltam, tentam não sei o que, troca essa aqui, ele também. Uma confusão muito grande, né? Era mais fácil ontem mostrarem poder do que agora. Agora, falso poder, claro. Eu sujeitei todos os magistrados, o primeiro poder da República. Isso é no espírito. E no físico as consequências vocês todos estão a ver, são visíveis. Ok? É só ver a instabilidade em todos os parlamentos mundiais das nações. Todos estão instáveis. Porrada, destituições, exonerações, não sei quem, mortes, confusões, tudo isso. Porquanto o primeiro poder caiu nas minhas mãos. Eu derribei a árvore chamada embondeiro, que representam os homens, as estrelas. Ouviu? Eu tenho autoridade sobre todo o homem na terra.
Porque eu dominei a dimensão deles. Ok? Falas muita coisa que não... Sim, essa é a minha linguagem. Eu vos falo em parábolas para que vocês... Ou vocês vão se render para vocês entenderem as parábolas, ou continuarão sem parábolas. Ouviu? Sujeitei os tribunais todos da terra. Esse chamado primeiro poder. Ninguém pode torcer diante de Elias, porque aquele que venceu é senhor daquele que foi vencido. E ficaram com 2 poderes. Na altura, não agora. E eu tive que avançar e sujeitei o segundo poder da República. O chamado Parlamento. Ou Assembleia, sei lá, da República, como ele pode ser chamado. A chamada Casa das Leis, os legisladores. Sujeitei os legisladores. Eu mando nos 2 poderes. E em todas as nações, não é só em Angola. Eu mando em 2 poderes da República. E quando sujeitei o segundo poder, há 1 ano atrás, é só ver a desgraça. Em todas as nações. Mortes. Escândalos. Violência, confusão. E falta o primeiro poder. Na linha da sucessão, 2 poderes tombaram. E falta o último. E vai tombar. Já estou lá dentro. A guerra já está lá nessa trincheira. Aleluia. É? Já estou lá. Ouviu? Essas são as potestades e os principados. Têm 3 anos para respirarem ainda um pouco de fôlego, porque vocês têm um poder ainda sobre a vossa alçada. Por isso, ainda não chegou a hora de destituir os reis. Mas qualquer rei que me afrontar, morre. Se quero viver, fique em silêncio. Daqui a 3 anos, eu vou tomar o 3º céu, que é o sol, onde está o primeiro poder. E quando eu sujeitar o primeiro poder da República, os primeiros em todas as repúblicas, eles só vão sobreviver pela cobertura. O que é essa cobertura? Depois de ultrapassar os principados, ainda sobrará um poder. Entre os humanos não existe. Que é o príncipe das trevas, Satã. O monte número 8. Que o anjo chamou Monte Grande. Quem és tu diante de Zorobabel? Agora aqui não está um Zorobabel, não. Aqui está um Elias. Serás arrasado como uma campina. E a guerra vai terminar. Intervalo, claro. E então o príncipe deste mundo vai dar cobertura aos reis vencidos para continuarem mais debilitados, a serem ordenados. Abaixa aqui. Se eu quiser lhes fazer tapete, eu lhes faço. Porque quando estão a te dar cobertura, você não tem voz daquele que te venceu. A cobertura é só para você permanecer, para manter o reino. E a substituição é imediata. Pode-se substituir 10 em 1 ano. É desgraça. A instabilidade é terrível. Você não está vendo os poderes que eu já venci em Angola? As substituições? Ah? Mabuinhei! Ah, não estava vendo? As mortes, as substituições, os processos, as prisões.
Aleluia. Estão a entender? Depois de 25 anos, não é que os reinos desse mundo vão passar para o Senhor. Ainda não passarão. Porque ficará o monte grande a dar cobertura. E ele tem que fugir, porque não pode enfrentar. Se enfrenta, cai. Tem que se esconder e vai manter os reinos dele, mas na instabilidade. E o reino de Deus, sobretudo, será Senhor, no espírito, sem aparência exterior. E Elias será grande na terra, temido, tremido, com temor, terror e tremor. E todos terão medo de Elias. Com pavor virão até o Senhor. E é nesta fase que vocês vereis governar presidentes convertidos. É nesta fase que vereis presidentes que nascerão de novo. Muitos vão. Por isso no livro de Isaías disse, até os reis serão instruídos. O que eles não entenderam, agora vão entender. Onde foram instruídos pela prostituta, lhes ensinou a fazer assim. E amanhã serão instruídos por Elias. E muitos buscarão a face do Senhor. Já imaginaste um rei nascido de novo numa terra? Já imaginaram? Hein? Não é um rei nascido de novo que é impossível no meio dos seus inimigos. Não, dos inimigos vencidos por Elias. Oh, terra! Já estão a compreender? E eu vou fazer isso. Mas isso tudo é preparação para o milênio. Isso tudo é preparação para o milênio. Porque depois tem que se destruir o Monte Grande, expulsar todo o exército que ele ficar com ele. As duas partes, eles lançar na terra. E depois terão 42 meses da grande tribulação que passa com a permissão de Deus para tentar todos os habitantes da terra. E depois disso, virá o Filho do Homem para tomar o seu reino. Ouviu? Primeiro limpar a era, depois estabelecer o seu reino. Ninguém pode entrar na casa do valente para poder repartir, aleluia, o despojo do valente se primeiro não vencer o valente. Por isso Elias vem para derrotar todos eles e depois Cristo estabelecer o seu reino, chamado milênio. Ouviram? E agora? Como é que fica? Como é que fica? Como é que fica o reino deles? Na conta deles. Vencidos, porque a lei da guerra é assim. Aquele que for vencido se torna servo daquele que o venceu. E se quer viver tem que pagar tributo. E respeitar. E honra, como diz o Trump. Tu não tens as cartas. Os parlamentares não têm as cartas. Os tribunais, juízes, procuradores e não sei quem não têm as cartas. As forças armadas não têm as cartas. O interior não tem as cartas. Em Mondero, forças armadas, no tocante aos exércitos. BNA, aliás, Mondero, Ministério do Interior. BNA, 60. 30 em Mondero. Interior. BNA, 60. Forças armadas. E nós já estamos nos 70, a caminho dos 70. Tudo ficou para trás. Por isso vocês estão a ver muitos generais a tombarem, comissários. Os pactos da guerra foram destornados. 27 anos de guerra se consagraram para vencer Elias. Elias vos venceu. E por isso as mortes são prematuras. Estão aí tipo gafanhotos. Não querem se converter. Então se esperavam o quê? Ou vocês venham para Elias e vocês vão viver e eu vou vos dar o mata-bruxo e vocês não vão morrer. Quem vir buscar o mata-bruxo vai sobreviver. Aleluia. Eu estava para implementar uma, mas vou lhes ajudar. Estava para dizer, só quem receber das minhas mãos, senão eu vou complicar mais. Não precisa vir receber das minhas mãos. Nós também teremos sacerdotes que não confessam Jesus em público, mas que criam em Jesus. Teremos príncipes que não confessarão, mas que creiam em Elias.
Então, alcance o mata-bruxo e vai sobreviver. Como um que eu conheço, que tem um mata-bruxo e não conseguiram lhe remover. Mabuídia! Aleluia! Mas se tiver mata-bruxo e à noite você está a me atacar, não é mata-bruxo que vai te matar. De dia tens mata-bruxo e à noite você está a projetar para me matar, para me atacar, para criar barreiras à igreja. Estás morto. Pois os Judas não vão sobreviver, não. Todos os Judas vão morrer. 2 poderes e o terceiro poder, o último, está em guerra. E a guerra está intensiva nesse poder, aleluia, dos poderes. A guerra está intensiva, as águias estão a caírem. As águias estão a caírem. As águas estão a caírem. As águias do Ocidente, as águias do Oriente, as águias do Norte, as águias do Sul. Oh, aleluia. Daqui a pouco o jogo vai terminar. Pierre! A terceira parte vai já terminar. Esse jogo tem 3 partes. Já terminaram as 2 primeiras partes. Falta a terceira parte. Daqui a pouco. Que coisa linda. Viu? O poder é muito bom. Você fala o que te apraz, sem medo. Porque você tem poder. Porque os teus inimigos têm medo de você. Mas se fosse uma aventura, a aventura se paga com a própria vida. E para alcançar o poder, tive que vencer os poderes das trevas. Está aqui. Os poderes deste mundo, os reinos desse mundo, passarão para o Senhor. E Jesus disse, edifico a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Ou então os poderes do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Jesus. Mas qual igreja? Igreja edificada por Jesus. Isto é o reino. Eu tenho 2 partes do reino comigo. A primeira parte está comigo. A segunda parte está comigo. E falta a terceira parte, a última do reino. Para eu reinar nos 4 cantos dessa terra. E a igreja ser erguida no cume dos montes. Para que as nações possam ver luz e concorram a ela. E possam vir de joelho prostrado e adorar aquele que está entronizado entre os querubins. Desta vez não com lábios lisonjeiros. Desta vez com a verdade. E vós, falso profeta, vosso tempo já acabou. Qual é o nível dos falsos profetas? Deixa eu vou vos falar. Presta atenção. Estás a ver? Assim como essa estrutura que eu montei nos estados, que é tribunais, parlamento, presidência, o rei, nas forças, Ministério do Interior, que são os polícias, segurança, forças armadas, divididas em 3, aéreas, terrestres, marítimas. Agora você veja, no tocante à religião, o primeiro poder dos tribunais é as prostitutas filhas. Eu já vos venci vocês. Isso tudo é serpente com a cabeça cortada a fazer muita confusão. Ouviram? Vocês são a árvore infrutífera. A igreja prostituta filha. E o machado está posto à raiz das árvores. Vocês são um embondeiro que não deu frutos. Por isso, as igrejas evangélicas foram fundadas por macumbeiros e satanistas. São árvores. Maçons. Todas. Ouviram? Quando eu vos derrotei, entrou a vossa mãe na guerra. E a vossa mãe é o mar, é o inferno, é a lua. E vocês são as estrelas. Mas quero vocês como a vossa mãe, vocês são prostitutas. Porque está escrito que existe a mãe de todas as prostitutas e existem as prostitutas filhas. Vocês foram derrotados. E eu derrotei há 1 ano atrás a vossa mãe.
Quando eu derrotei a vossa mãe, houve um sinal na terra. Morreu o líder dessa religião. Babu idiota. Ouviram? Quando eu lhe derrotei, um mês depois, morre o líder. (2020, 2022, né? É muito forte. Jamba! 2022. Chamei um Jamba porque me fez lembrar da visão dele. E a época que o Jamba casou também. Ouviu? Eu derrotei a prostituta mãe há um ano atrás. É um ano batido. Próximo mês. Ok? Quero as vossas mães sobreviveram ou estão a sobreviver das coberturas. Sobreviver das coberturas é humilhante. Tu não tens autoridade sobre o teu inimigo. Tu não tens nada para decidir, senão aquele que te venceu ou aquele que te deu cobertura. É que decidem sobre você. E as enfermidades, e as mortes, a ruína, a desgraça, as confusões, a inimizade, as cisões, tudo no vosso meio. Eu é que fiz isso. A vossa derrota trouxe essa desgraça. Foram acobertados pelos poderes do sol. Eles mesmos estão em apuros. A guerra chegou no território deles. Até quando eles vão vos dar cobertura? Se vos darem cobertura até na 12ª hora do sol, eu vou perseguir não vocês, eles. E quero ver como é que vocês vão terminar. Ouvistes? Depois das prostitutas mães tombarem, tombou a prostituta mãe. Eles são uma. Vocês são várias. A vossa mãe, vocês são filhas. Não existe duas mães, existe só uma mãe. Existem várias filhas. Depois que a vossa mãe tombou, os poderes do sol vos cobriram. E a noite não passou. Porque quero vocês, quero a vossa mãe, vocês são a noite. As estrelas e a lua governam a noite. Mas daqui a pouco serão 3 horas do dia. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem no amanhecer. E o dia vai amanhecer daqui a pouco. Preparem as vossas caixas. Aumentam mais espaço. Aí, como é que chama o hospital dos malucos? Nos quê? Na psiquiatria. Aumentam espaço na psiquiatria. Alargam os cemitérios. As morgues são poucas. Ok? Agora a guerra não é com a vossa mãe, nem com vocês. A guerra é com vossos pais. Para vocês, as filhas, e para a vossa mãe, para os seus maridos. E eu vou lhes tornar os vossos maridos. Pois também vocês também, não somente são filhas deles, mas também foram violadas por eles. Incesto. Os pais violaram as suas filhas. Vossos pais são incestuosos. Viola a mãe, viola a filha. Prostituição, agravante. São medidas atenuantes. Não, como é que é? No direito, como é que se chama esse crime? Crime bárbaro. Barbaridade. Como é que se chama esse pecado quando o pai viola esse crime na justiça? Apoupa sua filha. Chama-se incesto, mas na lei tem um nome. O crime
Peculato não. Óbvio? E eu estou aqui. Eu estou a perseguir agora os vossos maridos. Eu vou destornar os vossos maridos, os vossos pais maridos. São crimes hediondos, ok? Pedofilia, pedófilos, de crimes hediondos, atentado à vida humana, atentado à soberania, insanos. E agora começou a guerra com eles. São eles que têm destruído a terra, juntamente com vocês. E a Bíblia diz aqui que chegou a hora, e vai chegar, de destruir os que destroem a terra. E já chegou. E agora? Por isso, vocês são derrotados eternos. Nunca mais vocês vão recuperar o pedaço do reino que vocês perderam. Ó filhas, nunca mais vocês recuperarão as 30 medidas. Ó mãe, nunca mais você vai recuperar as 60. Nunca mais. Só na grande tribulação. Que os céus vão vos devolver o vosso reinado por 42 meses. Só para que o falso profeta e o anticristo, ouviu? Reine. O falso profeta representando a prostituta mãe, que também será os seus filhos, e o anticristo, esse rei do fim, o marido, mas sem graça. 42 meses aqui. Vocês perduraram milhares de anos, pô, no poder. Quando eu estive no monte, eu vos avisei que 2 reinos não podem reinar no mesmo lugar. E vocês estão a pensar que vocês ainda têm um reino. Vocês já perderam, o reino está comigo. Vocês estão a se enganar. É questão de tempo para vocês perderem tudo. Esse povo que vocês estão a dizer que vocês têm muito povo, que vocês são a igreja não sei quem dos milhões, esse povo vai vos abandonar. Vocês não têm mais nada. Vocês perderam o poder espiritual do diabo. Eu vos destornei. Eu é que tenho o poder agora. Eu é que tenho a chave de vocês. Eu fecho e abro. Pela permissão do céu, ainda não começou. Aleluia. O êxodo entre vocês. Vai começar. Quando o dia amanhecer, vocês vão ver. Porque vocês não têm nada. E Jesus disse, aquele que não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. Eu tenho, mas no físico parece que não tenho. E me será acrescentado muito mais. Uma boa medida e recalcada será posta no meu regaço. E vocês, até o que vocês têm, vos será tirado porque vocês não têm. Vocês são perdedores. Prostituta perdeu tudo. A mãe. As filhas, idem. E os vossos maridos também vão perder tudo. E eu terei as 3 chaves. Os 3 poderes. Os 3 reinados. Os 3 monopólios. Aleluia! Oh, terra! Vocês não entenderam isso? Você ouviu? É isso aí. Acho que eu sou um aventureiro. Será julgado. Hã? Acho que sou um aventureiro. Eu tenho as 2 forças comigo. Eu terei o último exército das águias. E já começaram a cair. Vou terminar a minha mensagem. Tocou a 7ª trombeta. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele vai reinar para todo sempre. E eu vim desempenhar esse ofício.
para que esse dia venha chegar. Já comecei a limpar a era. Já comecei a limpar tudo. Terraplanagem. Eu acho que vou fazer assim. Poderoso Deus. Vou ficar com... que tem mais pó. E este fica aí. Ainda estão na live. Mas... no sentido... Ele é... Glory to God. Amém. Graças a Deus. Está consumado. Os reinos deste mundo passaram para o Senhor e seu Cristo. E Ele reinará para todo sempre. No domingo, assim que terminou a última reunião, estávamos na pedonal do cemitério, esperando o táxi. Eu gritei em alta voz, Elia! Todos da Estene, que estavam na paragem, gritaram, já está na sua terra. A terra não demorou, veio um autocarro, levou todos. Esse povo tem o poder. Monopólio do poder. Um pastor foi perturbado no Congo com mata-bruxo. Está hospitalizado nesse momento. Depois da live vou mandar o testemunho traduzido. Ouviram? Pastor Gaspar, comeu o anzol. Eu lancei o anzol no Congo. A isca foi no Congo. Blasfemou, né? Está internado. Se ele não se arrepender, vai morrer. O meu filho, o pai, teve uma experiência no soninho, brincando com outras crianças, e um homem lhe perseguia. E apareceu o pai, defendeu o meu filho e cortou a cabeça do homem que lhe perseguia. É muito poder. Elsa Fernando Madureira. É incrível. Eu lancei anzol no Congo e todos os tolos vão morder na isca. Como os tolos de Angola morderam na isca. Sentiste arrepio porque o diabo saiu, papi. Após vestir o casaco do pai, quando cheguei à porta, peguei na cabeça tipo, não devolvi o casaco porque ainda sentia o casaco é meu. O casaco ainda estava no teu corpo. Fernando Sela, você que está doente, seja curado agora. You are healed, receive healing, receba a guérison, au nom de Jesus, in the name of Jesus. The pain is gone, no pain. You are healed, brother. Oh, glory to God. God bless you. Recebam em nome de Jesus. Mande vossos testemunhos agora. O meu Deus vos conceda o que vocês estão a pedir agora. O meu Deus vos abençoe. Que as portas se abram. No nome poderoso de Jesus Cristo. Receba a palavra, ok? Uma amiga da Benedite lhe desafiou. A amiga tola queria ver entre Elias e o pastor dele quem é mais forte. E ele chamou a Benedite para ir cumprimentar o pastor dela no sentido dele afrontar. E a Benedite foi mesmo lá lhe cumprimentar com o mata-bruxo. Assim que ele viu o mata-bruxo,
começou a passar mal e foi. E foi mesmo lá. Assim que ele viu o mata-bruxo, começou a passar mal e foi parar no hospital. Foi traduzir e mandar. Ah, vou traduzir e mandar o. Essa é uma tola! Ouviu? Sacrificou! Parece que é a irmã da Maquies que viu o seu antigo pastor a morrer. Vocês ouviram esse testemunho, né? Uma menina adolescente, possivelmente tem 12 anos, ou está consagrado todos os azeites que estão nas mãos aí, não somente da Alcinha, e de todos os outros, aleluia. Sacrificou o pastor para aprender a não blasfemar. Foi lá, mandou para esse filho saudar. Benedito ia fazer muito estrago no Congo. Uma mulher está cercando muitos varões. Aleluia. E a amiga disse, você sabia que Elias é mais, por que aceitasse lhe cumprimentar? Mama. Elias é terror dos dogs. A terra não pode suportar. O mata-bruxo. Diga a Benedite que os 500 já estão a caminho. Aventureira amiga. Agora tá já, porque você sabia que Elias é mais no foge. Aleluia. Eu vos avisei, pô. Eu estava embora no monte, eu disse, estou a vir aí. Eu disse, vai ter um novo Carmelo na terra. Hã? Vocês duvidaram, pô? Vocês duvidaram? Agora o Carmelo está aí. Esse é o testemunho da semana. Você sabia que Elias é mais que ele? Foste mais lhe abraçar. Carmelo. Domingos Jorge, ouviste o que aconteceu no Congo, Domingos? Ouviste? Nós enviamos 50 mata-bruxos no Congo. E outros 500 estão a caminho. A demanda é muito grande. Domingos, só falar só com o Domingos José. Essa palavra é para... Sabe? Benedito já puniu muitos doc no Congo. Destruiu a empresa do indiano. Aquele indiano é o Gaspar. Ele já fugiu na Índia, né? Ou ainda está aí? Então os 50 mata-bruxos primeiros que... Benedite vraiment, nous devons vous respecter. Femme très courageuse. Oui, madame. Benedite, la femme très courageuse. Très courageuse. Olha, você sabia que as nações estão a clamar por mata-bruxo? Não somente pelo que estão a ouvir aqui, mas mais do que está vindo do Congo. A terra precisava disso, sim, Natália. Quando a terra um dia voltar a sorrir. Então os 50 que foram, Paulo, não esqueci de ti não. De repente são poucos que receberam.
A demanda é muito grande. Até militares que estão na frente de combate lá em Goma estão a precisar de mata-bruxos. Bénédicte Katenda. Papa, la journée je vais serrer la main de pester de mon frère. Il a tremblé jusqu'à ils sont tombés. Il est de l'hôpital, mon frère, qui me menaçait avec des messages. Je vais porter mon collier au bras. Traduz, é mesmo a mensagem, né? Da Benedito. Tá aí a Benedito, tá na live. Une femme cerquait beaucoup de l'homme, na Bandoki. Okufa, Benedito, Bandokionso, Okufa. Oh. Ô Manzola, preferi falar lingala. Em francês não consegui, então falar bandocchioso, vou cufar. Très bien, mon père. Alléluia. Bandocchioso, usou o cufi, né? Não é o cufá, o cufi. No dia em que apertei a mão do pastor, do meu irmão, ele tremeu até cair. Ele está no hospital. Meu irmão que me ameaçava com mensagens. Eu tinha usado meu mata-bruxo no braço. Lorena, esse é o tradutor, né? Meu irmão, o irmão de tal ameaçar agora, ou lhe ameaçava? Não é brincadeira. Pastor Gaspar mandou a tradução. Oh, mas isso aí está errado. Do Gaspar sim. Oh, Lorena. Lorena, esse teu aí do aí. Sim, um mata-bruxo pode matar 100 bruxos. Mais 500. Isso é para limpar o Congo dos bruxos. Madame Benedite. Éder Costa. Pai, durante o dia, apertei a mão do pastor do meu irmão. Ele tremeu tanto que caiu. Ele está no hospital agora. O meu irmão está a ameaçar-me com mensagens. Eu estava a usar o meu mata-bruxo no braço. Não, desta vez o IA acertou. Oh, une femme cerquait beaucoup de l'homme. L'homme é feiticeiro que é francês. Une femme cerquait beaucoup de l'homme. Bandoki babindi kokufa deja. Bandoki bandi bokufa deja. Diga ao teu irmão, loba yo, frère na yo, osasala bilokote. Frère na yo, osasala bilokote. O confia. Está a ameaçar. Escreva ele. Irmão, irmã, lhe disse que, olha, que o irmão desse, se não parar de lhe ameaçar, ele também vai vir no hospital. Assim que o apóstolo Elias disse, eu te liberto, senti algo a sair pulando do meu estômago. Sinto-me aliviada. Cândida Vilanculos. Muito forte, Cândida. É incrível. Eu tenho o poder para destruir todos os demônios da terra só com uma palavra. Eu sujeitei os espíritos imundos. O demônio-chefe. Matei ele. Feiticeiro significa sorcier.
Beaucoup de sorciers, Benedite, beaucoup de sorciers au Congo. Frère Nayo. A Benedite reencaminhou a mensagem do irmão dele. Ok. Akosala eloko te kakandengi olobi papa. Oui, oui, madame. Okosala biloko te. Okobanga te, Benedite okobanga te bandoki bakongo. Okobanga te, Elias déjà nasceu. Elias déjà... Elias déjà nasceu. Elias déjà Kinshasa, Congo, Matadi, Lubumbashi, Burundi, et déjà tous les pays de Congo. Aleluia! É incrível o poder que se moveu na terra entre vocês. O mundo todo está espantado. Bom, calma aí. Não vos esqueci não aqui, aqui tá morto, pá. Benedito veio agitar aqui. Beaucoup de sorciers au Congo Kinshasa, même dans nos parcelles, papa. Dieu a fait grâce, il vous a envoyé 500 matabruxos a caminho do Congo. Aleluia. Kinshasa. Sai do irmão dele, Benedito. Se você sabia que Elias era mais forte, por que aceitaste apertar a mão dele? Se ele morresse, não volte a fazer isso. Sou teu irmão. Por isso, se fizeres isso, de novo, vou te bater forte. Vais ver que não estou a brincar. Não incomoda mais as pessoas. Tá ouvindo? Ele tá pensando que aquilo aí é poder de brincadeira. Ele tem poder para lhe bater. Olha só, disse, eu sou teu irmão. Se fazeres mais isso, eu vou te bater. Não incomoda mais as pessoas. Se você sabia que queria ser mais forte que ele, fosse lhe abraçar. Oh, meu Deus. Gaspar, manda essa mensagem toda no Gaia. Traduz mesmo o áudio. Manda nos grupos para nós rirmos, pá. É muito testemunho. Na segunda-feira, às 1 de manhã, entrei na live do TikTok para pedir uma palavra do apóstolo. Logo que vi a mensagem do apóstolo, algo me disse, deixa o telefone na cama e vai na sala desligar a televisão. Fui na sala e encontrei a televisão desligada, mas encontrei o meu filho com uma faca na barriga. Ele disse que queria se matar, mas não conseguiu. É muito forte, pá. Elie est déjà sur sa terre. Il commande rien, ne peut me nourrir. Aleluia. Louco do irmão. Ainda está a dizer, não te esqueça que eu sou teu irmão. Eu vou te bater. Não incomoda mais. Ouviu? Que você está a usar... o irmão também é ser das trevas. Está a usar a força da carne. Em outras palavras, deixam comigo, eu vou vos ajudar. Eu vou lhe ameaçar não mais com poder espiritual. Ele tem mais. Então vou lhe ameaçar que vou lhe bater. Se você incomodar mais as pessoas, eu vou te bater. Não te esqueça que eu sou teu irmão. Okobangate. Não é brincadeira, não. Hã?
não incomoda mais as pessoas, viu? Ele está falando já no geral, de toda a perturbação que a Benedita está trazendo com tal ameaça, não incomoda mais as pessoas. Ainda disse, se ele morresse, hein? Você sabia que Elias é mais forte que ele? Fosse lhe abraçar porque se ele morresse, não te esqueças que eu sou teu irmão. Para de incomodar as pessoas, senão vou te bater. Hein? Mas é irmão ou irmã? Aleluia. Ah, é um irmão. Precisa usar o músculo do quem? De Kakamaru. Esse no Congo todos treinam. São karatecas. Esse esqueceu que Elias tem dange. Não é mais cinto. Ele Elias deu um cacatô no quem? No demônio. O demônio morreu da Roma, morreu. Hã? Elias deu um catamaru. Um takamaru. No demônio do quem? Da Roma. De 80 anos. Um cacatô bem grande. Pum! Goodbye. Oh my God. Enyonga Brenda. Cameron, please. Daddy, pray up for me. Oh, receive. Brenda, sister, receive. Receive, reçoit, receive healing, deliverance, financial, job, your family. Eu então bondei o sexto dan. O sexto dan da Roma, lhe bondei. Esse dan é terrível. Chama-se demônio. Está consumado. Mas logo às 20 horas estarei aqui no Zoom, como sempre, ministrando a palavra e o poder. Já temos a mensagem da semana, o testemunho da semana. Você sabia que Elias é mais que ele? Foste lhe abraçar por quê? É melhor parar de perturbar as pessoas. Eu sou teu irmão, eu vou te bater. Tapandula isso. Nós temos o testemunho da semana. Será que vamos ter quantos essa semana? Do Congo veio um Mandokionso Bacofi. Deus abençoe todos vocês. No dia 5 de fevereiro de 2026, daqui a 3 anos, Maranata. Tchau.